Ontem, 5 da tarde, a ansiedade tomou conta da minha mente e de todo o meu corpo. Alguma coisa me dizia que eu não estava pronta para estar aqui hoje. Eu estava nos últimos detalhes da minha apresentação, para contar para vocês sobre a minha jornada empreendedora e sobre os impactos da inteligência artificial na nossa vida, mas eu travei. Mandei uma mensagem para o meu marido e já fiquei esperando ele aparecer na porta, já com os olhos marejados, pronta para dizer: eu acho que eu não vou conseguir. Não vai dar, eu não estou pronta, não faz sentido, eu não vou. E ele me abraçou, me acalmou. E o interessante é que, ao mesmo tempo em que eu estava pensando em desistir de tudo, veio um outro pensamento na minha mente. Ah, relaxa, viu? Joga lá um promptzinho no ChatGPT, pede para ele criar para você uma palestra incrível de TEDx com neurociência, storytelling. Ele vai fazer a narrativa, vai fazer os slides, você vai arrasar, fica tranquila, por que você está preocupada? E aí, ao mesmo tempo em que não parecia certo, né, fazer uma palestra assim, usando só o ChatGPT, também não parecia possível. Na minha cabeça, não parecia possível. E aí isso me intrigou. Eu fiquei, mas por que eu estou achando que não é possível? Se o ChatGPT ele está fazendo de tudo para a gente o tempo todo. E aí, pensando um pouco mais, eu entendi que a beleza de enfrentar um desafio não está no desafio em si, no resultado final, no desafio concluído. Está no processo. E a beleza da minha palestra, de estar aqui com vocês agora, não é a palestra em si, mas todo o processo que eu percorri para que ela se tornasse possível. E isso a inteligência artificial não pode fazer por nós. Ela não podia fazer por mim ontem. A emoção de ter recebido o convite, as semanas de preparo, a ansiedade de estar aqui num palco tão importante, o medo do que vocês iam pensar da minha palestra, e até hoje no carro, no caminho, relembrando todas as histórias e as memórias que eu tive e vivi aqui nesse campus maravilhoso. Isso, viver tudo isso, a inteligência artificial não poderia fazer por mim. E todos esses sentimentos, toda essa minha jornada para construir essa palestra agora para vocês, está aqui comigo no palco hoje. Todos esses sentimentos que eu vivi, eles estão aqui comigo e eles compõem a minha palestra. Por isso que o GPT não podia fazer essa palestra por mim. Assim como o fato de eu ser uma empreendedora não tem a ver com a minha empresa existir hoje, mas está conectado à minha jornada, a jornada que eu percorri para que a minha empresa existisse. Meu nome é Carolina Kia e eu sou empreendedora. Mas é engraçado que eu nem sempre me vi assim. Parecia que esse título não estava muito conectado a mim. Eu passei a me ver como empreendedora apenas há alguns anos. Só que desde criança eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre estava enfiada em vários projetos, é o que eu chamava, ao longo da minha jornada. Eu participei da criação de uma plataforma de financiamento coletivo para causas animais, depois de um curso que eu fiz de impacto social. Eu criei uma plataforma que conectava pessoas do Brasil que tinham sonhos parecidos para que elas pudessem juntas alcançar esse sonho, esse desejo. Eu criei um jogo de enigmas de 27 horas de duração para ajudar times a colaborarem melhor, com mais diversão e de forma mais lúdica. Só que eu não olhava para todos esses projetos e me considerava uma empreendedora deles. Só que todos eles tinham algo em comum. Eu entendi que tinha um problema ali, eu vi uma oportunidade e eu queria deixar as coisas um pouco melhores do que elas estavam quando eu cheguei. E empreendedorismo para mim é isso. Isso é empreender. Empreender tem a ver com esse desejo de deixar as coisas um pouco melhores do que elas estão no momento em que você chega. Por isso que empreender não tem a ver com abrir um CNPJ. A gente pode empreender em muitos momentos da nossa vida. E com essa lógica eu entendi então que eu fui empreendedora no meu TCC, quando eu estudei formas de aumentar o número de doações de sangue aqui para o Hemocentro da USP. Eu fui empreendedora em todas as entidades estudantis das quais eu fiz parte ao longo da minha faculdade. Fui empreendedora no meu primeiro trabalho CLT, em todos os projetos que eu fiz.
E eu sou empreendedora todos os dias, não só na UIMI, mas todo dia que eu decido que eu vou colocar a minha melhor energia e minha melhor intenção naquelas atividades que eu vou realizar. Empreender tem a ver com resolver problemas, você identificar algo que pode ser melhorado. E problema está vinculado a uma pessoa. Por isso que, ao longo dessa trajetória, eu entendi também que o problema ele está sempre conectado a uma dor, uma necessidade que não está atendida. E com esse mesmo desejo de resolver problemas, a gente criou a UIMI há 7 anos atrás. A UIMI é uma consultoria de design e tecnologia, um estúdio de produtos digitais, como a gente gosta de chamar. E a gente existe para construir o que importa. Construir porque a gente tira do chão, a gente tira do papel, a gente dá vida a soluções, a novas ideias. E o que importa porque precisa importar para alguém. Precisa atender uma dor, uma necessidade, precisa ajudar alguma pessoa a alcançar algo que ela deseja. E é isso que guia toda a nossa existência. A gente já fez centenas de projetos ao lado das maiores organizações da América Latina, sempre pensando, para quem que eu estou projetando algo? A vida de quem que eu quero melhorar? Todos os nossos projetos têm muita pesquisa, tem muita compreensão, tem muito entendimento de quem são as pessoas, para quem a gente quer construir algo relevante, para quem a gente quer entregar algo de valor. Esse é o nosso círculo de essência. Não espero que vocês vejam tudo, mas se vocês observarem bem no centro é o propósito. E nesse propósito está relacionado a construir o que importa, é o motivo da gente existir, é o porquê a gente existe. E aí os outros quadrantes são vários outros atributos filosóficos de relacionamento, de posicionamento de marca, é um pouco do que guia a nossa estratégia. Só que tem uma dimensão que é a dimensão do como a gente faz o que a gente faz. Isso muda o tempo todo. E se vocês separarem ali no como, tem inteligência artificial. Tudo que hoje é construído está sofrendo um impacto significativo pela inteligência artificial. E sim, a gente está vivendo mais uma grande revolução tecnológica, a gente está na frente de uma tecnologia que vai mudar muito do que a gente conhece, da forma que a gente se comunica, como a gente trabalha, como a gente interage entre nós seres humanos. É um ponto de inflexão e vai continuar impactando muito do que a gente vive hoje. E é interessante porque essa inteligência artificial, ela está tentando parecer humana, né? E isso causa um desconforto, causa estranheza, e talvez seja por isso que cada vez mais a gente tem se questionado o que é ser humano, então, se tem uma tecnologia que está quase sendo humana. Eu confesso para vocês que eu tenho medo na mesma proporção que eu estou empolgada de estar viva no dia de hoje para ver tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer nos próximos anos. Lembra que eu falei para vocês que o que me torna empreendedora não é o fato da UIMI existir hoje, mas é toda a jornada que eu trilhei para ela. Não o destino final. Só que parece que quando a gente fala de inteligência artificial, a gente só está olhando para o destino final. A gente está olhando para os resultados, e a gente está olhando para o que ela é capaz de fazer por nós. A gente fica super impressionado com os artigos que ela consegue escrever, com os livros que ela escreve em questões de minutos, com todas as imagens que ela consegue gerar, com os códigos, até as startups que ela já está criando. Tudo isso é realmente muito impressionante, mas é o resultado final. Eu acho que a gente está se esquecendo da importância de nós, seres humanos, passarmos pelo processo antes de chegar nesse resultado final. Tem coisas que a inteligência artificial não pode fazer por nós. As noites mal dormidas, os pedidos de desculpa, todos os erros, a ansiedade antes daquele exame importante, daquela prova, uma reunião com um cliente. O seu preparo, isso leva tempo. Leva tempo para nós, seres humanos, assimilarmos o desafio que está diante da gente. A inteligência artificial pode até dar uma resposta em segundos, mas você não vai ter passado pelo processo de digerir aquilo e de assimilar tudo que você está vivendo. Durante a jornada da UIMI, de 7 anos, eu consigo lembrar de muitas imperfeições, muitas falhas, muitos pedidos de desculpa. E sim, eles foram todos muito doloridos, mas eles formaram quem eu sou hoje. E eles foram importantes para esse processo de aprendizado. Se eu pudesse, talvez eu pularia só alguns, mas não todos.
Então, tudo isso forma quem eu sou hoje. Como alguém que trabalha muito com tecnologia, usa o GPT torto e direita o tempo todo, eu tenho me provocado e tenho pensado sobre como que a gente pode utilizar, sim, essa inteligência artificial e todo o poder que ela tem, é inevitável, mas sem abrir mão da minha jornada. Utilizar a inteligência dela para que eu fique mais inteligente, para que o meu processo seja mais interessante, mais gratificante. E eu acho que a gente está esquecendo de falar sobre isso. Como que a gente pode se relacionar de uma forma mais saudável, então, com a inteligência artificial? Eu trouxe 5 dicas para finalizar a minha fala para vocês, com alguns exemplos. A primeira dica é: use a inteligência artificial como se fosse sua professora. Eu convido vocês a pensarem em uma professora muito querida da jornada de vocês, uma professora brilhante. A professora, ela já tem o conhecimento. Ela quer que você adquira o conhecimento. Então ela te provoca, ela te questiona, ela não te dá todas as respostas, ela te guia. Um exemplo de comando que a gente pode usar seria para a inteligência artificial atuar como uma professora que vai te guiar por meio desse caminho. No meu exemplo, eu coloquei: você é uma professora de contabilidade, eu sou uma aluna que tem pavor de DRE. Me ajuda a superar isso. Não por acaso eu coloquei contabilidade aqui, tá? Porque foi de fato uma matéria que foi bem desafiadora para mim. Mas ela consegue, de algumas formas, te guiar no caminho sem necessariamente te dar todas as respostas. Então pense na inteligência artificial como sua professora. A segunda dica que eu dou para vocês nessa interação é trazer o seu contexto. Tem 500 milhões de pessoas utilizando o ChatGPT semanalmente. Todas elas estão usando a mesma ferramenta. O que vai diferir, então? O que vai diferenciar uma pessoa da outra? É o seu contexto, é a sua jornada. É o que você viveu, são as suas experiências em torno de um determinado assunto que vão complementar tudo que a inteligência artificial consegue te trazer. Vai trazer talvez alguns vieses que vai levar ela para caminhos diferentes do meu caminho, por exemplo. Quando a gente pensa em trazer contexto, você pode subir, por exemplo, análises prévias que você fez. Nesse exemplo eu coloquei: sou diretora de marketing de uma empresa, aqui estão os aprendizados do meu último trimestre. Em 15 minutos eu tenho uma reunião com um CEO que valoriza pragmatismo e estratégia. Saber que o CEO valoriza pragmatismo e estratégia é uma leitura sua. Então você consegue trazer esse contexto. Porque dependendo da leitura que você faz da pessoa que você vai, para quem você vai apresentar, pode mudar a resposta e o que você espera da inteligência artificial. Então, quais são os 3 pontos que eu deveria priorizar nessa conversa? Me traga dados, me traga fontes, implicações de negócio. A terceira dica que eu trago para vocês é: peça perguntas e não respostas. Essa aqui é a mais difícil, porque normalmente a gente está ali ansioso, já quer as respostas, já precisa fazer 1 milhão de outras coisas. Mas experimentem pedir perguntas ao invés de pedir respostas. Isso vai ajudar vocês na jornada, no processo, como eu comentei. Vai ajudar vocês a se questionarem, a se provocarem e a conseguirem ficar mais inteligentes na interação com essa ferramenta. Atue como uma consultora especializada no setor elétrico. Aqui está um resumo do nosso projeto. A partir dele, me traga 5 perguntas provocativas que vão me ajudar a sair do lugar com o meu time. Porque eu posso estar travada, eu posso estar precisando de algum tipo de provocação. Então a inteligência artificial pode te fazer boas perguntas. E você vai chegar nas respostas. Ela não vai te dar as respostas. A variação disso seria você pedir: me dê o roadmap. O que você aprendeu? A quarta sugestão e dica que eu dou para vocês é: use para evoluir. Eu gosto muito do conceito de criatividade, que fala que criatividade tem a ver com você não fazer a primeira coisa que vem na sua cabeça. Você se provocar a ter ideias diferentes. Então, use a inteligência artificial para te criticar, para crescer em cima de algo que você já fez. Essa é a primeira versão do meu roteiro de palestra. Atue como um especialista de storytelling, neurociência, de engajamento em apresentações. Aponte os trechos que causam dispersão. Me ajude a deixar essa fala mais envolvente, mais interessante.
ela pode criticar a partir de uma perspectiva que você dá também, a partir do público que você conhece. Tá? E a quinta dica é que você cocrie e não terceirize. De novo, criatividade. Eu acredito muito que ela não vai substituir a nossa criatividade, mas ela vai amplificar. Ela vai trazer mais potencial para a nossa capacidade humana. Eu estou criando soluções para um serviço de bem-estar voltado para a saúde da mulher. Eu vou te contar uma ideia por vez, depois de cada uma, proponha uma variação que vai amplificar a minha ideia. E você usa a inteligência artificial como um parceiro, como um colega, como alguém que vai te ajudar a crescer em cima das suas ideias. Eu gosto muito de pensar que eu utilizo a inteligência artificial todos os dias para complementar o meu esforço. Eu tenho muito medo de ficar burra. Então eu sempre me provoco, na medida em que eu tento pensar e tento usar ela de uma forma que ela me ajude a ficar mais inteligente. De novo, que ela ajude a minha jornada a ficar mais interessante. Porque ela já sabe, mas eu preciso passar por esse processo de aprendizado. A gente fica muito pensando, né, o que a gente quer fazer com a inteligência artificial. Mas eu acho que a gente pode se perguntar mais o que eu quero permitir que a inteligência artificial faça comigo. Eu sou uma entusiasta, eu acho que a gente não tem muitas opções em não utilizar, então eu prefiro ser curiosa e testar. Eu acredito que ela pode nos ajudar a criar coisas incríveis, solucionar alguns problemas e alguns desafios, mas eu não gostaria que ela tirasse a nossa capacidade de aprender e evoluir e poder ser a nossa melhor versão. Obrigada.